E aí galera, aqui é o Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre 5 atitudes que vão fazer você não evoluir como deveria como fotógrafo. A gente começa a fotografar e logo já vai em busca de algum conhecimento, pelo YouTube ou então a gente busca outros fotógrafos. E cara, todo mundo vem cheio de vícios e tentando te colocar um monte de coisa na cabeça igual eu tô fazendo agora. Mas a gente tem que aprender que algumas coisas na nossa vida tem que mudar. E se a gente não muda, a gente não evolui. A evolução ela é feita de percepção para mudança. A gente observar o nosso passado, ver como isso está atingindo a gente no presente, para conseguir mudar para o futuro. Quando a gente não consegue observar o que a gente está fazendo de errado, a gente não evolui. No mundo da fotografia, isso faz um pouco mais difícil porque eu vejo muito ego. A gente recebe uma crítica negativa, às vezes de outro fotógrafo, ou às vezes até de um cliente, e simplesmente essa informação chega pra gente de uma maneira um pouco mais agressiva do que a pessoa realmente falou. A gente entende aquilo como uma crítica a todo o seu trabalho e não simplesmente a... Cara, então, talvez isso aqui que você está fazendo não esteja legal. Por isso eu separei 5 atitudes que eu acredito que são problemas na hora de você conseguir evoluir e mudar um pouquinho a sua cabeça. Como eu tinha dito anteriormente, para sua evolução é muito legal você observar o seu passado, entender como aconteceu aquele erro, colocar no presente para evoluir para o futuro. No mundo de redes sociais que a gente vive hoje, a gente está muito acostumado a se comparar o tempo todo. A gente se compara com um fotógrafo extremamente renomado e bem-sucedido, até com a galera que está começando, e essa comparação ela cria uma ilusão de que nosso trabalho não está sendo legal. Principalmente, a primeira coisa que eu sinto quando eu me comparo muito é que eu não estou evoluindo, porque eu vejo sempre pessoas acima de mim, num nível absurdo de acima de mim, porque eu não sou melhor que muita gente. E eu também olho os trabalhos, tipo, um pouquinho da galera que está começando e fico naquela sensação, tipo, tô num limbo, não sei o que fazer aqui. Não sei o que eu estou fazendo, não sei onde eu estou evoluindo. Então, essa comparação com você mesmo, pegar uma fotografia sua de um ano atrás, de algum tipo de trabalho que você já tem consolidado, eu, no meu caso, estou muito acostumado a fazer retrato, e eu pego alguma fotografia minha de um ano atrás, olho, comparo, eu vejo todos os pontinhos que eu consegui evoluir. Você fazer esse exercício de olhar as suas fotos do passado fazem com que você sinta que o seu estudo e o seu esforço estão servindo para alguma coisa. Você está sim evoluindo, está se tornando um fotógrafo melhor. Outro ponto que entra mais para as pessoas que são fotógrafas profissionais é de querer monetizar tudo que você faz. Às vezes a gente começa a trabalhar com o que gosta, que é o meu caso. Eu comecei a trabalhar com o que eu gosto. Só que eu comecei a gostar disso antes disso ser um trabalho, sabe? Então a gente começa a trabalhar para cliente, fazer o trabalho sempre para cliente e dentro da gente a gente vai perdendo aquele tesão no trabalho que a gente sempre gostou. Aquilo um dia foi um hobby, você quis aprender fotografia, tem aquela mágica da fotografia e você vai perdendo aquele brilhozinho nos olhos, sabe? Porque tudo você quer e precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, infelizmente a gente está num sistema capitalista que não ajuda nem um pouco, mas a gente precisa sair para fotografar um passarinho, para fotografar uma rua, ir na feira da sua casa fotografar, ou então fazer aquela fotografia, tipo, totalmente criativa que você não pode fazer com o seu cliente porque simplesmente ele não quer. Essa conexão é muito importante porque você não vai cansar do seu trabalho e simplesmente tem dias que a gente pega um trabalho e fala, putz, eu odeio fazer esse tipo de trabalho. Mas a gente sabe que vale a pena para a gente conseguir fazer aquilo que a gente mais gosta. A partir daqui eu vou falar mais 3 pontos que acho que acabam se interligando sempre, mas eu vou começar sobre o ponto de se apegar ao seu equipamento. Deixar de fazer coisas na fotografia por causa do seu equipamento. A gente não pode ser hipócrita e dizer que equipamento não faz a diferença, mas em certo ponto ele não faz mesmo. Eu não falo da pessoa que só tem um celular para fotografar ou então que tem uma câmera antiga demais para fotografar. O que eu digo é que tem muito fotógrafo que eu vejo que tem um equipamento já de ponta, às vezes ele é um pouco antigo, meu equipamento é antigo, eu tenho uma 70D, é uma câmera que tem uns 8, 10 anos. E eu sei que eu consigo fazer 98% dos trabalhos que eu preciso com ela, sabe? E eu vejo muito fotógrafo aí com a mesma câmera que eu, às vezes com algumas lentes até melhores,
que simplesmente falam, putz, eu não consigo fazer esse retrato que você fez porque eu não tenho a sua câmera, ou então eu não tenho o equipamento decente para fazer o que eu queria. Desapega disso, entende, coloca na sua cabeça que às vezes você não sabe fazer aquilo e é por isso que você não consegue fazer. Obviamente, a gente tem alguns tipos de fotografia que precisam de alguma coisa, tipo, mais específica. Eu, por exemplo, com o equipamento que eu tenho, eu não consigo fazer uma fotografia macro, porque realmente eu preciso de uma lente que me permita fazer uma fotografia macro. Mas eu consigo tirar uma foto com uma lente invertida. Ela não vai me dar exatamente o mesmo resultado, porém é possível fazer. Então, não é uma coisa de equipamento, sabe? É uma situação de você ajustar o seu trabalho com o equipamento que você tem. Se você quer fazer outro tipo de trabalho e seu equipamento não está sendo suficiente, aí sim você tem que trocar de equipamento. Pode ser que você tenha errado no ponto de escolher aquele equipamento para um trabalho que ele não é bom. É mais ou menos como eu comprar uma moto para um lugar chuvoso e reclamar de tomar chuva. Eu precisaria de algum veículo que é coberto ou então ter comprado algumas coisas para solucionar esse problema para mim. Se eu tenho uma moto e não quero tomar chuva, eu vou precisar comprar capa de chuva, bota, e ainda assim eu vou tomar chuva, ela só não vai ter o mesmo efeito comigo. Essa é a gambiarra que eu falo, eu posso usar uma lente invertida para fazer uma macro, mas não vai sair a melhor coisa do mundo. Do mesmo jeito que era melhor eu ter comprado um carro para usar na chuva. O penúltimo tópico que eu digo é a falta de humildade. De você sempre achar que você é o melhor fotógrafo, que as pessoas estão criticando porque tem inveja de você, que você já sabe todas as técnicas, então você não precisa estudar mais. Consequentemente, essa é uma das atitudes que acabam fazendo com que todas as outras ocorram. Se apega na muleta de outras coisas que não são você, o erro nunca é seu. O erro é sempre da sua câmera, o erro é sempre do seu cliente, se você é profissional, o erro é sempre da pessoa que está te falando. Tenho aqui 20 anos de fotografia, essa pessoa acabou de começar e está me criticando em alguma coisa, mas às vezes você está parado no tempo lá 20 anos atrás e já não serve mais para o que você está fazendo. Eu acho, para mim, que esse é a pior atitude que você pode ter em qualquer profissão. A gente tem muita consciência de que tem muita gente que sim caga a regra, mas tem muita gente que quer te ajudar também. Às vezes você tá parado num ponto que você não consegue enxergar, porque você acha que você é bom, cara. E você pode até ser bom, você pode ter sido bom, só que essa atitude faz com que as pessoas se afastem de você. E você não ouvir as pessoas simplesmente faz com que você sempre ache que você está à frente delas. Às vezes você tem um conhecimento técnico muito grande, já tem as técnicas básicas da fotografia muito fixadas na sua cabeça, saiu do modo automático, e por isso você acha que já é o fotógrafo. Enquanto existem 1 milhão de outros temas que você precisa estudar para conseguir evoluir a sua fotografia e não consegue, simplesmente porque naquele momento que você aprendeu o que você queria, você já acha que você está no top de linha do nicho fotográfico do mundo e não consegue mais ouvir o seu amiguinho do lado. Quando você cai no mundo do ego e da falta de humildade, você acaba deixando para trás os fotógrafos que estão começando e as outras pessoas do mundo da fotografia. Isso faz com que ninguém goste de te ajudar. Quando você for precisar de ajuda, você não vai ter quem ajudar você. Quando você precisar de alguém para dar uma assistência de fotografia, que seja segurar o flash, você não vai conseguir encontrar as pessoas. Por quê? Porque quando elas precisaram de você, você não estava lá. É o famoso ditado: quando o mar sobe, todos os barcos sobem juntos. Não adianta você passar na frente de todo mundo para ir para o melhor lugar e quando você chegar lá, o melhor lugar está com uma tempestade. A hora que as outras pessoas chegarem, ninguém vai te tirar da tempestade. Então, ajude os fotógrafos a começarem, melhore a comunicação com os fotógrafos da sua cidade, melhore a fotografia da sua cidade. Lembra que eu falei não monetizar tudo? A hora que alguém chegar pedindo ajuda para você, ajuda, cara. Ao invés de você oferecer o curso que você está querendo dar, simplesmente ajuda esse cara, ensina para ele, fala, cara, então o erro tá aqui. Você corrigir isso, acabou. E para você que vai receber isso, lembra de não ter a falta de humildade. Às vezes, realmente, aquele erro está certo. Se aquele erro não estiver certo e você estiver fazendo ele de uma maneira correta, meu Deus, como eu fiquei confuso nisso. Se você não estiver errando e a pessoa que falar que você está errando,
Cara, ouve, fica quietinho, guarda e reflita sobre o que essa pessoa falou. Valeu a pena? Adota. Não valeu a pena, simplesmente passa por um ouvido, sai pelo outro. Essas são as 5 atitudes que eu acho que fazem com que você não evolua como fotógrafo e às vezes até retroceda como fotógrafo. E acredito muito que melhorando essas coisas dentro da gente, a gente melhora a fotografia como um todo. Agora eu sou um youtuber oficialmente, porque eu tenho um canal no YouTube e alguns videozinhos, então eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele likezinho, beleza? Muito obrigado!